Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui para dar continuidade, ao sermão ao qual Cristo ele ali instruindo seus discípulos, acerca da vinda dele, acerca do fim do mundo. Nós estamos em Mateus capítulo número 24, que Deus possa abençoar a sua vida, derramar da graça dele sobre ti, sobre toda a sua família, em nome de Jesus. E o versículo de número 29 do capítulo 24 de Mateus diz assim: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Quando a palavra do Senhor diz aqui, e logo depois daqueles dias da aflição, quais são os dias da aflição? A qual nós já tínhamos falado aqui, que a palavra do Senhor diz que haverá guerras, rumores de guerra, mas ainda não seria o fim. E Jesus começou a falar de tantas coisas que viria antes, antes da vinda dele do sinal. Por isso que teve uma das vezes aqui que eu falei acerca do sinal do Filho do Homem. Porque no versículo 27 ainda desse capítulo 24, diz assim, versículo 26, portanto, se vos disser, eis que ele está no deserto, ou seja, eis que o Cristo está no deserto, não saiais, e eis que está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago ele sai, relâmpago sai do oriente para o ocidente e mostra-se no ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem, pois onde estiver o cadáver, ali também se ajuntarão os abutres, ou as águias em outras traduções. O que é que acontece? O que é que acontece? Aqui está falando acerca do sinal da vinda de Cristo. Jesus, quando ele vier, ele não vai vir em particular, como muitas pessoas pensam. Por exemplo, muitas pessoas aí estão dizendo que é Jesus, que ele é o Cristo. Muitos outros que surgem aí dizendo eu sou o Cristo. Quer dizer, é um Cristo que só umas pessoas viu, que umas pessoas reconhecem, que umas pessoas o recebem, porque a palavra do Senhor diz que todo olho verá. Então nós que somos servos do Senhor não seremos enganados por causa desse sinal. Jesus diz assim, se falarem eis que ele está no deserto, não saiais, ou seja, não vá atrás, não se detenha a esse tipo de comentário, esse tipo de notícia. Quando você escutar na TV falar assim, que Jesus chegou em tal lugar, não acredite. Que Jesus está em tal país, que Jesus, que o Messias, que o Mestre, que o Senhor está fazendo isso, Filho de Deus, está em tal lugar, está em tal cidade. Não acredite, nem perca tempo pesquisando na internet, olhando um canal de notícia, porque a Bíblia diz que todo olho o verá. Não tem ninguém que não venha enxergar a vinda do Filho de Deus, porque a palavra do Senhor diz que logo depois dos dias da aflição, quais são os dias da aflição em que nós falamos? Que haverá guerras, rumores de guerras, E a palavra do Senhor, se aqueles dias não fosse abreviado por causa dos escolhidos, sabe o que é que significa os dias se abreviado? Os dias estão longos, mas aí o Senhor vai encurtando os dias. Por que Deus vai encurtar os dias? Porque a assolação, muitos não resistirão os dias da assolação. Porque quanto mais demorar, quando chegar esse período, quanto mais demorar, mais sofrido vai ser para aqueles que temem e buscam ao Senhor. Aí a palavra do Senhor diz que se esses dias não fosse abreviado, ou seja, esses dias eles será abreviado por causa dos escolhidos, Então, se alguém vos disser, eis que Cristo está ali ou aqui, não dê crédito. Sabe por quê? Porque quanto mais demorar esses dias,
Muitos terão a chance de serem enganados, como muitos já estão sendo. Mas a palavra do Senhor diz: se possível, enganará os escolhidos. Não está dizendo que não vai ser impossível, também não está dizendo que vai ser fácil ser enganado. Mas para não sermos enganados, é necessário analisarmos aqui na palavra de Deus, observarmos a ordenança, a lei, a palavra, toda a profecia, ela é divinamente inspirada pelo Espírito Santo. Muito antes de eu falar, existe essa palavra viva que é a palavra de Deus. Então virá muitos profetas, muitos falando no nome do Senhor, profetizando, e muitos vão atrás, sabe por quê? Porque é muito mais fácil muitos irem atrás de profecia, irem atrás de palavra. Eu vou ali porque tem um profeta em tal lugar, tem um profeta, e você esquecendo dessa maior palavra, que é a maior palavra profética, é essa aqui, a Bíblia, a palavra de Deus, que ela testifica. Não estou dizendo que Deus não usa alguém, eu estou dizendo que dê primazia ao que a palavra de Deus está nos ensinando. Que a palavra do Senhor diz que se disserem assim, eis que ele está ali ou aqui, não dê crédito. Não deixe ser enganado. E se disserem que ele está no deserto, nem saia, nem vá atrás, nem perca seu tempo, nem ponha no teu coração e atrás, porque ele não vai estar lá. Aí a palavra do Senhor diz: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, os sinais. O sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão, como Pedro fala, né? Que os elementos vão se desfazer. Pedro fala acerca disso, que os elementos, o sol, as estrelas, tudo isso aí vai se desfazendo aos poucos. Então a palavra do Senhor diz assim: a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu, aí sim, o sinal do Filho do Homem. Aparecerá onde? No céu. Não vai aparecer ali em tal país, tal cidade, não. O sinal do Filho do Homem vai aparecer no céu. Mas não é como muitos fazem hoje, aqueles temas de cinema que pega aquela parte holográfica, né, um holograma, e põe lá. Mas só que se colocar aquele holograma, só aquelas pessoas que estão naquela redondeza que vai enxergar. Mas a vinda do Filho do Homem é muito mais do que um holograma. Todo olho verá. Mas talvez diga assim: mas irmão, como é que eu aqui, como servo do Senhor, tenho a possibilidade de enxergar Cristo vindo nas nuvens e quem está lá no Japão? Porque isso aí é sobrenatural, isso aí é espiritual, isso aí cabe a Deus. Não pertence a nós querer entender essa parte, simplesmente viver esse maior fenômeno. O maior fenômeno é a vinda do Filho do Homem. Então, Mateus, ele, quando na sua escrita aqui no versículo 30 diz: então aparecerá onde? No céu. Não vai aparecer na terra. Tem muitos aí como um tal de Henri Cristo, né? Que ele diz que ele é o Cristo, que ele recebeu a revelação, que ele seria o Cristo. Ou seja, um sinal da terra. Que sinal é esse, né? E muitos outros que se dizem ser Jesus Cristo, né? E a palavra diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Por que se lamentarão? Porque esse grande dia de evento será o dia que muitos rejeitaram antes de chegar esse dia. Muitos não estão rejeitando a Cristo, a Jesus como Salvador, não estão rejeitando ao Espírito Santo, não estão rejeitando a Deus. Quando chegarem nesse exato dia desse maior evento, que a gente não sabe o dia nem a hora, mas acontecerá, todas as tribos que rejeitaram ao Salvador se lamentarão, vão chorar, vão se lamentar, vão ver que é a verdade que eles rejeitaram. E a palavra do Senhor diz que ele virá sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele virá com toda a sua majestade. O versículo 31 diz assim: e ele, observe, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, ou seja, ao tocar a trombeta, o anjo vai anunciar com o toque da trombeta o ajuntamento dos escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus.
ou seja, o anjo vai tocar sua trombeta. Lembra lá em Apocalipse fala do toque das trombetas? Esse toque da trombeta será tipo aquela trombeta aquela corneta que quando o exército ele está ali para se reunir, precisa tocar aquela corneta, a trombeta será assim. Então, quando o anjo soar, né, aquela corneta ali, aquela trombeta, todos os escolhidos, todos os salvos escolhidos vão se juntar de uma extremidade à outra. Não importa como vai ser, mas irmão, qual vai caber aonde? Não sei. A palavra do Senhor diz que todos se ajuntarão ali, de uma a outra extremidade do céu. Aí a palavra do Senhor diz assim, no versículo 32, Jesus diz assim: Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornaram tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virde todas essas coisas, sabei que está próximo às portas, e em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus comparou a figueira. Jesus disse: Aprendei com a parábola da figueira. Quando já os seus ramos estão tenros, né, e brotam as folhas, saber que está próximo o verão. Então, quando olhasse para a figueira e visse que a figueira já estava já florida, a figueira já estava já numa textura, já estava botando ali as suas folhas, já estavam viçosas, saber que está próximo. Ali dá para identificar que o verão está próximo. Nós sabemos isso, que a gente mora no interior, a gente sabe quando está próximo a uma estação, né? As estações podem ser outono, inverno, verão, primavera. E ali Jesus comparou a figueira. Aí Jesus disse, olha, então perceber isso. Quando todos esses sinais estiverem acontecendo, perceba que já está próximo a vinda, já está à porta, já Jesus já está bem próximo da sua vinda. Quando você vê todos esses sinais aqui acontecendo, e se cumprirá a vinda do Filho do Homem, se cumprirá. Mas irmão, e agora o que é que eu faço? Eu sei que Jesus está vindo, o que é que eu faço? Se prepara. A palavra do Senhor diz o quê? Que devemos nos preparar. Diz assim: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Então é necessário uma preparação. Quando Jesus ele começa a falar do sermão aqui, ele começa a falar das dificuldades que haveria, que estava havendo, que haveria e que haverá, mas também ele estava falando da questão de nos prepararmos para essa maior realidade, para esse maior evento que é a vinda dele, do Filho do Homem. Então ele diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Então tudo isso tem acontecido, é sinal de que se aproxima a vinda do Filho do Homem. E a palavra do Senhor diz: igualmente, quando vide todas essas coisas, saber que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Aí muitos pensam assim, mas era a geração dos discípulos, porque Jesus estava falando para os discípulos. Não, a palavra do Senhor diz que uma geração, ela varia, né? Tem gerações que perpetua por muito tempo. Então significa que se nós estamos lendo isso aqui, o Espírito Santo está trazendo essa palavra viva para nós, significa que esta geração a qual vivemos, que estamos passando, é uma geração a qual nós já estamos já às portas. O que Jesus já está às portas, Jesus está próximo da sua vinda, né? Então devemos, quando fala que Jesus falou do templo, e ficaria pedra sobre pedra, aquela geração se cumpriu, porque logo depois ali o templo foi demolido, foi derrubado, não ficou pedra sobre pedra ali, e se cumpriu aquilo que Jesus falou. As perseguições se cumpriram na vida dos discípulos, ou seja, tudo isso aqui se cumpriu e tem se cumprido tanto na nossa vida. Então a palavra do Senhor diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então devemos ficar firmes, fortes, vigilantes, constantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, quando você vê tudo isso aí, falso profeta, falso ensinamento, quando você vê perseguição em massa ao evangelho, nós vemos aí pandemias, doenças lastimáveis, né, que têm ocorrido,
E Jesus disse, isso ainda não é o fim, é só os sinais de que está mais próximo a vinda do Filho do Homem. Então devemos nos preparar. Então fica mais um pouco aqui desse sermão. Amanhã nós estaremos com o versículo de número 36 em diante, que é o sermão continua, a exortação à vigilância. Então amanhã nós continuaremos a partir do versículo 36 do capítulo 24 de Mateus, e eu deixo essa mensagem. Deus abençoe cada um, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe sua vida, sua família, que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer a luz dele sobre ti, te dando a paz, em nome de Jesus.